Pré-leitura do capítulo 10, Agregados. Introdução aos agregados. O capítulo 10 do livro sobre Domain Driven Design, DDD, aborda um tema crucial e frequentemente mal compreendido: os agregados. O conceito de agregados é um dos padrões táticos mais importantes do DDD, mas também um dos mais difíceis de implementar corretamente. O capítulo começa com uma citação de Jean Piaget sobre como o universo é construído por objetos permanentes conectados por relações causais. Esta citação estabelece a analogia perfeita para o conceito de agregados no DDD, um conjunto de entidades e objetos de valor agrupados dentro de uma fronteira de consistência cuidadosamente definida. O problema dos agregados. Como o capítulo explica, muitos desenvolvedores enfrentam dificuldades para determinar se um agregado é apenas uma forma de agrupar objetos relacionados. Qual deve ser o limite prático do número de objetos em um agregado? Como gerenciar associações entre diferentes agregados? Como lidar com invariantes e fronteiras de consistência? Para ilustrar esses problemas, o capítulo usa o caso da empresa SaaS Ovation e sua aplicação Project Ovation, que implementa o modelo Scrum para gerenciamento de projetos ágeis. A equipe da SaaS Ovation está aprendendo DDD e comete erros importantes na implementação de agregados, o que nos permite aprender com suas experiências. A primeira tentativa: agregados grandes. Na primeira abordagem, a equipe da SaaS Ovation projetou um agregado grande chamado Product, que continha todas as entidades relacionadas: Backlog Item, Release e Sprint. Isto parecia fazer sentido linguisticamente, pois em Scrum produtos têm itens de backlog, releases e sprints. Eles também implementaram regras como: se um item de backlog está comprometido com um sprint, não devemos permitir que seja removido do sistema, e outras regras semelhantes para manter a consistência. No entanto, quando a aplicação começou a ser usada em ambiente multiusuário, surgiram problemas sérios de falhas transacionais. Devido à concorrência otimista, quando dois usuários tentavam modificar partes diferentes do mesmo agregado, por exemplo, um planejando um novo backlog item e outro agendando uma nova release, um deles recebia uma mensagem de erro. Isso tornava a aplicação praticamente inutilizável. Regra fundamental: modelar invariantes verdadeiros nas fronteiras de consistência. O capítulo introduz então um princípio crucial: um agregado deve ser projetado em torno de invariantes verdadeiros do negócio, não de conveniências de programação. Um invariante é uma regra de negócio que deve sempre ser consistente. A fronteira de consistência do agregado define que tudo dentro desta fronteira deve obedecer a um conjunto específico de regras invariantes. Qualquer modificação do agregado deve manter esses invariantes em uma única transação. E um bom DD contest bem projetado deve modificar apenas um agregado por transação. Segunda tentativa: múltiplos agregados. Na segunda abordagem, a equipe quebrou o grande agregado Product em 4 agregados separados: Product, Backlog Item, Release e Sprint. Cada um se tornou sua própria raiz de agregado, referenciando os outros através de identidades Product ID. Esta abordagem resolveu os problemas de concorrência, pois agora usuários diferentes podiam trabalhar simultaneamente em agregados diferentes. No entanto, criou novos desafios, como manter a consistência entre diferentes agregados. Regra: projetar agregados pequenos. O capítulo enfatiza a importância de agregados pequenos. Agregados grandes prejudicam a performance, a escalabilidade e aumentam a probabilidade de conflitos de concorrência. Um agregado ideal deve conter apenas a entidade raiz e um número mínimo de atributos e propriedades com valor tipado. A regra correta é quantos forem necessários e não mais. Quais são necessários? Aqueles que precisam ser consistentes entre si. O capítulo recomenda favorecer objetos de valor como partes do agregado sempre que possível. Se uma parte pode ser completamente substituída quando uma mudança é necessária, essa parte provavelmente deveria ser um objeto de valor e não uma entidade. Regra: referenciar outros agregados por identidade. Em vez de manter referências diretas a outros agregados, o capítulo recomenda referenciá-los apenas por identidade. Por exemplo, em vez de backlog item manter uma referência direta ao objeto Product, ele deve manter apenas o Product ID. Isso tem várias implicações. Ambos os agregados, o que referencia e o referenciado, não devem ser modificados na mesma transação. Se você estiver modificando múltiplas instâncias em uma única transação, isso pode indicar que suas fronteiras de consistência estão erradas. Referenciar por identidade facilita a escalabilidade e distribuição do sistema. Regra: usar consistência eventual fora da fronteira. O capítulo apresenta um conceito fundamental: Fora da fronteira do agregado, podemos usar consistência eventual em vez de consistência transacional.
Isso significa que se uma regra de negócio envolve múltiplos agregados, não precisamos manter tudo consistente em uma única transação. Em vez disso, podemos usar eventos de domínio para propagar mudanças entre agregados. Um agregado publica um evento quando seu estado muda e outros agregados podem reagir a esse evento, possivelmente em transações separadas. O capítulo recomenda perguntar aos especialistas de domínio se eles podem tolerar algum atraso entre a modificação de uma instância e as outras envolvidas. Frequentemente, os especialistas de domínio estão mais confortáveis com atrasos de consistência do que os desenvolvedores. Descobrindo insights através da análise profunda. Uma parte fascinante do capítulo é a análise detalhada que a equipe da SaaS Ovation faz sobre o agregado Backlog Item e sua relação com Task. Eles analisam diferentes cenários de uso, calculam o número provável de objetos em memória e consideram várias abordagens para garantir a consistência. Essa análise os leva a uma pergunta crucial: de quem é o trabalho de manter a consistência? Se a responsabilidade é do usuário que executa a operação, talvez a consistência transacional seja apropriada. Se é responsabilidade de outro usuário ou do sistema, a consistência eventual pode ser mais adequada. Implementação. O capítulo termina com orientações práticas para implementar agregados. Criar uma entidade raiz com identidade única. Favorecer objetos de valor como partes do agregado. Usar lei de Demeter e Tell, Don't Ask, princípios que enfatizam o encapsulamento. Gerenciar concorrência otimista adequadamente. Evitar injeção de dependência dentro de agregados. Conclusão. Se seguirmos as regras de agregados, teremos consistência onde necessário e suporte para sistemas com performance ótima e alta escalabilidade. Tudo isso enquanto capturamos a linguagem ubíqua do nosso domínio de negócio em um modelo cuidadosamente elaborado. O capítulo fornece insights valiosos sobre como evitar armadilhas comuns na modelagem de agregados e como projetar fronteiras de consistência que realmente refletem as regras de negócio do domínio, em vez de convenções técnicas arbitrárias.